Olá! Hoje a gente vai fundo nos segredos de filosofias muito antigas que, por incrível que pareça, nunca estiveram tão em alta e, ao mesmo tempo, nunca foram tão mal compreendidas. Estoico, hedonista, essas palavras estão por toda parte, não é mesmo? A gente usa para descrever pessoas, atitudes, mas se a gente parar para pensar, será que sabemos o que elas realmente significam lá na sua origem? É isso que vamos descobrir. Para a gente poder entender de verdade essas filosofias de vida, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e ver como os criadores de tudo isso enxergavam o mundo. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Essa diferença básica entre Platão e Aristóteles, ela preparou o terreno para duas formas completamente opostas de se viver. De um lado Platão, com o foco lá no mundo ideal, abstrato, e do outro Aristóteles, bem com o pé no chão, focado no que a gente pode ver e tocar. Essa divisão é a chave para entender as respostas que eles deram para a grande pergunta. Afinal, como se vive uma vida boa? Ok, vamos começar desfazendo um dos maiores mal-entendidos da história da filosofia. Uma ideia que todo mundo acha que sabe o que é. Vamos ser sinceros, quando alguém fala em hedonismo, o que vem à mente? Festa sem fim, excessos, aquela ideia de chutar o balde e buscar o prazer a qualquer custo, certo? Pois é, o criador do hedonismo, um filósofo chamado Epícoro, provavelmente ficaria chocado com essa interpretação moderna. O que ele ensinava no seu famoso jardim era, bem, o exato oposto disso. O ponto central é este. O hedonismo de verdade não é sobre buscar o prazer mais intenso, mas sim sobre desenvolver a habilidade, a competência de sentir prazer nas coisas mais simples. É uma filosofia de prazer, digamos, minimalista. E esses exemplos mostram isso perfeitamente. Para Epicuro, o prazer de verdade estava nas coisas que estão ao alcance de todo mundo o tempo todo. Não em luxos caros e raros, mas na capacidade de apreciar o que é básico, o que é do dia a dia. E para isso, veja bem, é preciso sabedoria. Essa é a grande sacada. A ideia é a de um prazer que se sustenta a longo prazo. É o completo oposto daquela mentalidade de viver como se não houvesse amanhã. A lógica é simples. Quem se acostuma só com estímulos muito fortes, muito sofisticados, acaba perdendo a capacidade de ser feliz com o que é simples. Agora, vamos para outra filosofia que virou febre. Vamos entender como o estoicismo constrói uma verdadeira fortaleza interior. E o mais incrível do estoicismo é que ele funcionava para todo mundo. Pensa bem, foi praticado por um escravo, o Epícteto, por um dos homens mais ricos e influentes de Roma, o Sêneca, e até pelo cara mais poderoso do mundo na época, o imperador Marco Aurélio. A ideia central, o coração do estoicismo, pode ser resumida numa divisão bem simples da vida. Existem as coisas que estão no nosso controle e as coisas que não estão. O grande segredo da vida é saber diferenciar uma da outra. É aqui e somente aqui que a nossa energia deve ser gasta. Nas nossas decisões, na nossa dedicação, na forma como a gente escolhe enxergar o mundo. Esse é o nosso campo de jogo. E tudo o resto? O que os outros pensam, se vai chover amanhã, o resultado final de um projeto. Os estoicos diziam que se preocupar com isso é a fonte de todo o sofrimento humano. É um desperdício de vida, a fórmula perfeita para a infelicidade. É muito importante entender que isso não é sobre se tornar uma pessoa fria, sem emoções. De jeito nenhum. É um método, um passo a passo prático para lidar com os problemas, identificar o que é possível fazer, agir com toda a força ali e aceitar com calma o que não pode ser mudado. Certo? Mas por que tudo isso? Qual é o ponto que faz essas ideias de mais de 2000 anos atrás serem tão relevantes para os nossos dias? Acho que essa frase resume tudo. Essa única ideia dá a qualquer pessoa o poder de gerenciar as próprias emoções. O problema raramente é o que acontece, mas sim a história que a gente conta pra gente mesmo sobre o que aconteceu. No fim das contas, seja para encontrar alegria nas coisas simples, como o hedonismo ensina, ou para construir uma mente forte com o estoicismo, a filosofia oferece ferramentas práticas. Não é só para ficar discutindo em teorias, é para ser usada no dia a dia, para viver melhor. Então, a questão que fica não é só sobre entender essas filosofias, é sobre como elas podem ser aplicadas. Qual dessas ferramentas milenares poderia ajudar a construir uma vida com mais felicidade e mais força, começando agora,